Olá, alunos, alunas, reikianos e reikianas. Estou começando hoje a gravar vídeos breves com revisão de conteúdos e conceitos do Reiki, da formação de Reiki, que podem ser, talvez, pontos de fragilidade no nosso próprio entendimento e clareza do que se trata o Reiki. Vamos começar pelo nível 1, então, e começando pelo conceito de Reiki. Não é raro que quando alguém pergunta para a gente o que é Reiki, que muitos de nós eventualmente sintamos uma saia justa. Como explicar o que é o Reiki, que é algo que eu vivencio, mas organizar em conceitos e palavras acaba sendo às vezes um pouco ou imponderável ou difícil. Bom, pela descrição que a gente aprende, que é transmitida de mestre para mestre, mestre para discípulo e da formação de mestres, a gente aprende que o Reiki é a junção de dois termos, onde Rei significa energia primordial cósmica, a energia divina, uma energia que vem de outra dimensão, que não tem polaridade e que traz a memória da unidade e da perfeição. E o Ki é a energia física que existe em todos os seres vivos, que é chamada também de Chi ou de Prana, e que ela é densa e ela sofre a influência das emoções e de uma série de eventos na fisicalidade. Quando Rei e Ki se encontram, eles se tornam um fenômeno trino, porque é a junção da energia Ki, que é polar, que tem Yin e Yang, tem a carga positiva e negativa, com a energia completa, que é a energia Rei. E aí é possível se transmitir numa dimensão densa, na fisicalidade, por conta justamente da junção do Rei com o Ki. Aí começa a ficar difícil para quem não acredita em nada entender do que a gente está falando. Se a pessoa não acredita, se a gente falar que é uma energia divina e a pessoa não acreditar, já vai dizer, mas eu nem acredito em Deus. Aí a gente pode dizer, mas é energia primordial. De onde você tirou isso? E aí, o que acontece quando a gente aplica Reiki? A energia passa por nós e é transmitida para outro ser, para o meio ambiente, para uma planta, para um animal, inclusive para contextos sutis como relações, emoções. E a pessoa pode realmente ficar ainda, nossa, ainda tô achando isso tão. Não acredito. E aí a gente começa a explicar mais, né? Não, o reiki, ele passa pelo nosso sistema de chakras e nadis e meridianos e sai pelas mãos onde temos chakras. São muitos conceitos que a gente trata quando a gente vai explicar o que é reiki. E que passa por um sistema de crenças. Crenças na base vitalista, crenças nessa arquitetura sutil, crenças na origem da energia. E aí a gente fica querendo explicar demais. E às vezes a gente não consegue se convencer nem a gente nem a outro. Então, por isso que eu estou querendo começar do conceito. Eu acho que a gente deve, sim, prezar o aprendizado e o que há de acumulado e falar o conceito como a gente aprende. Mas eu acho que é importante também a gente dizer para quem nos pergunta que o reiki é um mistério, como tantos outros mistérios. E isso é algo que eu tenho enfatizado bastante na formação de meus alunos. Reiki é um mistério. Ele não está suficientemente explicável porque a ciência avançou e porque hoje a gente já tem muito entendimento da física, da biologia, da química. Não é suficiente para explicar o reiki. A gente deve sim prezar pela tradição, pelo que a gente recebeu e passar esse conhecimento. Reiki é uma energia trina, que é formada pela energia primordial Rei e a energia física aqui. É transmitido dessa forma que a gente sabe, através dos chakras das mãos, pelos olhos, pelo sopro. É transmitido à distância. Todo esse conceito, acho que a gente tem que. É informação. Mas, acima de tudo, a gente tem que ter a humildade de dizer para outra pessoa que o reiki funciona, que a gente sente reiki,
que acontecem fenômenos a partir da aplicação do reiki. Que reiki eleva a frequência das pessoas justamente pela memória da partícula rei na formação do fenômeno reiki. Mas, com todas as nossas vivências no reiki, todas as evidências que a gente tem de um funcionamento, de resultados, de melhora, de transformação, reiki é um mistério. Então, eu queria lembrar isso a todos e todas, que a gente querer explicar demais e cientificizar demais, não querendo não ser científico, hoje o debate em torno disso é importante, querer explicar o que não está explicado leva a gente a ser desacreditado. Então, é importante que a gente transmita aquilo que nós aprendemos como tradição. Que a gente possa contar histórias de Mikao Usui. Que a gente possa relacionar o acesso ao conhecimento do reiki a um estado de expansão de consciência. Que a gente não tenha vergonha de assumir a crença nesse tipo de possibilidade que o ser humano tem de ir além do que é estritamente físico. Mas a gente não tente explicar demais aquilo que não está explicado. Assumir que o reiki é um mistério não diminui a experiência que nós temos com o reiki. E não diminui também todo o sistema de reiki. Simplesmente coloca ele no lugar onde ele está. Ainda não está totalmente explicado. E nesse momento, esse primeiro vídeo é mais para lembrar sobre isso, que eu acho que é muito importante. Fundamental a gente explicar para as pessoas como surgiu o método, a história de vida do Mikao Usui, um homem que se preparou físico e moralmente e intelectualmente e do ponto de vista de maturidade espiritual e pôde acessar, através da meditação, o conhecimento pela via direta do que é o reiki. E o que ele acessou é o que ele transmitiu para seus discípulos, que se tornaram mestres e que transmitiram para outros e chegou até nós. E cada vez mais, nós, como sociedade, podemos relacionar ao que a gente aprendeu pela via do conhecimento direto do Mikao Usui, relacionar com o que a ciência vai explicando. Porém, nem tudo está explicado. Reiki ainda tem muito de mistério. E isso não diminui a experiência, a vivência e o que nós obtemos pela experiência prática no reiki. Por hoje é isso que eu queria lembrar para vocês, por agora. E daqui a pouco eu volto com mais revisões sobre reiki. Beijos!